Você já percebeu que a maioria dos debates entre cristãos e ateus terminam exatamente igual começou? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder. Esses debates viraram um verdadeiro ringue de intelectualidade. E a pergunta é: quantos ateus famosos já debateram com cristãos e continuam ateus? Quantos cristãos entram nesses debates para tentar convencer pela fé alguém de mente natural que não entende as coisas do espírito? Será que esses debates estão produzindo algum fruto ou só entretenimento? Tem debates aqui no YouTube com milhões de visualizações e nenhuma transformação. E o que eu vou falar agora talvez muita gente não tenha coragem de falar. Grande parte dos debates entre cristãos e ateus são inúteis, porque o coração do homem não muda apenas com a razão. E enquanto o debate está no campo da origem do universo, da moralidade, do problema do mal, da verdade absoluta, fica de lado a premissa da fé cristã de que o verdadeiro problema a ser debatido não é intelectual, mas espiritual. No entanto, o ateu já parte do pressuposto de que revelação divina, transcendência e autoridade bíblica não serve para o debate público. Nesse ponto, os cristãos devem levar o diálogo apenas para o campo da razão. Já existiram e existem muitos apologetas cristãos que caminham pelos corredores da razão com muita excelência. Porém, contra os ateus, mesmo utilizando argumentos filosóficos e racionais, o ateu não aceita a pressuposição ou os fundamentos da argumentação cristã. Perceba que a sua resposta é de domínio epistemológico, e não de domínio existencial e metafísico, que é o âmbito da nossa discussão aqui. Portanto, tudo bem, você tem essa percepção acerca da existência de um ser supremo maior. Só que você ainda não fez a tarefa de casa aqui do nosso diálogo, que é mostrar metafisicamente por que há esse Deus antes de tudo. Porque de você crer não se segue a existência. Da crença não se segue a existência, da mera crença. Né? Então nós estamos ainda no âmbito aqui da existencial. Sim. Você precisa ultrapassar esse âmbito cognitivo e epistemológico seu para que a gente possa voltar para o âmbito cosmológico e existencial aqui. Para eles, o debate só é debate se Deus não estiver no debate. Então, tirando o fato de que um debate respeitoso pode quebrar alguns estereótipos e espantalhos criados em ambos os lados, como, por exemplo, existem ateus que acham que todo cristão é negacionista da ciência e é anti-intelectual, e tem crentes que preferem ver o diabo do que um ateu. Hoje, eu vou te mostrar por que a maioria desses debates são inúteis e por que até Jesus evitava certos tipos de discussão. E talvez depois desse vídeo você nunca mais verá esses debates da mesma forma. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Antes de continuar, deixa eu esclarecer algo extremamente importante. Primeiro, eu não quero que você deixe de assistir esses debates se tiver a oportunidade de assistir, mas eu quero mostrar a inutilidade da maioria deles para você. Segundo, este vídeo não é um abandono da defesa da fé. Não. Apologética é importante. Responder perguntas difíceis é importante. Inclusive, a Bíblia manda estarmos preparados para responder todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Inclusive, a de um ateu, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mas, pelo fato do debate moderno ter virado puro suco de entretenimento, as pessoas assistem 1 a 3 horas de discussão e no final, sem generalizar, o que elas veem é uma disputa de espaço para cortes virais. E eu não sou hipócrita, porque eu mesmo reajo a muitos desses cortes viralizados de debates entre ateus e cristãos. Mas meu ponto neste vídeo é que o maior problema do ser humano não é a falta de informação, é a condição do coração. E é exatamente aqui que começam os problemas dos debates entre cristãos e ateus que acabam mudando absolutamente nada na vida de ninguém. E acabam causando muita confusão na mente de pessoas menos instruídas e alimentando aqueles que estão zombando contra Deus. Por isso, eu quero destacar neste vídeo 4 fatos que tornam a maioria dos debates entre cristãos e ateus inúteis. Primeiro fato. A maioria dos debates viram disputas de ego. E minha crítica neste momento vai tanto a ateus quanto aos cristãos, mas não a todos eles, porque tem gente boa nesses debates. Há pessoas que desejam participar desses debates para parecerem inteligentes, justamente porque o debate virou um espetáculo de cortes virais. O problema é, nesses debates existem um forte desejo de humilhar o outro, tem muita lacração, um corta a fala do outro porque no final ninguém quer ouvir ninguém. Não existem evidências que Jesus veio na Terra, existem fatos comprovados por... Vamos lá, pessoal. Sou Fábio. Fábio. Mas o ponto. Você tá falando de evidência. Você é um cara que não é da academia. Eu sou físico. Eu não sou da academia de direito? Não, vai excluir o povo do direito? Academia científica, direito é outro rolê. É Ciências jurídicas não traz esse tipo de evidência que tu tá questionando. Ou seja, você não tem nenhum argumento de base moral pra isso não daí. tem? Moral é de Deus, eu tô te falando de base. Teve um fato falho, né? Porque quem é ateu não acredita. Que infantilidade é essa, doido? Qual que é a idade minha, já que eu sou infantil? Qual que é a minha idade? Voltando ao ponto. Qual que é a minha idade, então? Infantilidade, o tema. Fala a idade, irmão. O tema.
Fala aí. Você acabou de... Você Fala. afirmou... Ah. Você está afirmando de evidências da existência de milagres. Sim, ué. Jesus Você não ninguém sabe discorda. explicar e Mas vai aí pôr na conta do milagre mesmo. vamos puxar Milagre essa... é o próprio Deus. Véi, escuta. Tô ouvindo. Tô vendo, né? Com a boca que tá ouvindo. Então, Vai. a evidência... Ela é um fato científico. Tá bom. Ponto. O milagre, ele não é científico. Você está dizendo que há evidências de milagre. Na primeira afirmação foi falado sobre design inteligente. Você está puxando. Adalto Lourenço não tem nenhum prestígio científico para começo de conversa. Ele Você também tá não foi na puxando- academia, né? Nem falei no nome dele, eu sei que tá Mas magoado com ele. eu Tá que tô falando. desesperado, né? Não, eu tô falando Tá desesperado do porque design. sempre Não tô os desesperado. cristãos nunca se posicionaram. É a primeira... Tem muito orgulho intelectual, tem cristão debatendo para parecer inteligente, tem ateu debatendo apenas para zombar da fé alheia. Como você chama? Glaucio. Glaucio. Tá, né? A gente tem tempo, ainda dá pra trocar. Vai lá. Vamos lá. Eu penso que você tem razão. Não só acho que todo mundo está de acordo, foi bem falado. Mas há uma questão verdadeira. Deus é realmente o mal. E os homens são bons. Aí é loucura. Deus Não tem que é, aprender com porque, você, porque então. a loucura de Deus, entende? É sabedoria para os homens. Aí sim, citou a Então, Bíblia. Aí é exatamente, loucura. porque a Bíblia- Maior loucura ainda. Mas a Bíblia fala isso. Quando Abraão chega e fala assim, Senhor, você vai... Eu gosto de gente que conhece de Bíblia. Vai queimar Sodoma e Gomorra? Não, Senhor, por favor. Se tiver 40 justos. Exato. E Deus não, vou queimar essa porra. E Não por que quero que saber. queimou? E por que Porque que ele é queimou? mau. Não. Porque ele é perverso. Soberba. Ele afogou as criancinhas. Ele tá nem aí. Agora os homens estão Ezequiel chorando. 16, Senhor, 49. por favor, não nos mate. É o homem que pede. É isso não. Quando Samuel chega e fala, Saul, pra você ser rei, você vai matar todos os Você amalequitas. se importa de falar. Não me importo. Eu não me importo de falar mais alto. Os amalequitas têm que ser mortos. É a palavra de Deus que fala. Vai silenciar a palavra de Deus? Vai falar. Não, a palavra de Deus. Samuel chega e fala, vai matar todo mundo. Matar todo mundo. Aí Saul fala, não vou matar não, senhor. Não vou matar não. Olha só, Saul é tirado do reinado porque ele é bom. E aqui está o centro deste ponto. O ego ama debates, porque debates podem alimentar o orgulho intelectual, principalmente se houver a percepção de que o debate está sendo vencido. Perceba que geralmente as pessoas começam querendo defender ideias e terminam sendo aplaudidas. Perfeito. Perceba que isso aí é do domínio. E aí o final é sempre o mesmo. Entra comentários tóxicos de um lado e vaidade espiritual do outro. Usar o nome. O que me parece, assim, dentro do que você me fala, é que, assim, a Bíblia pra você, o problema não é a Bíblia existir. O problema parece que pra você é, tá, quem Deus é pra me dar autoridade? Quem Deus é pra mandar na minha vida? É isso que Mas parece o o tempo problema todo pra aqui mim dentro não do é a debate. Bíblia não existir mesmo. Eu não tenho nada contra a Bíblia. Cara, aliás... não tem, mas você é contra ela. Você escreveu um livro contra ela, como que não é? Não, você não leu meu livro, né? Com certeza. Alguém leu meu livro aqui? Olha lá, É contra a Bíblia? eu falo alguma vez mal da Bíblia? Na verdade, mas você cara, fala que é posso mitológico falar? ou o quê? Não falo isso, muito pelo contrário. No meu Mas livro... falou aqui, pô. Não, no meu livro, eu mostro como os principais pensadores da história defenderam a Bíblia. Inclusive, a grande maioria das pessoas que lêem meu livro me manda mensagem e fala assim, cara, eu virei mais cristão. Porque hora nenhuma eu falo mal da Bíblia no meu Ó, livro. Deus te usando, cara, Tá que vendo? bom. Então, olha só. Então, você, antes de você fazer uma afirmação, você Então, tem desculpa que aí, falar. desculpa aí. Então, assim... Tem ateu arrogante? Tem, mas também tem crentes arrogantes. Tem gente defendendo Jesus sem parecer nem um pouco com Jesus. Os fariseus debatiam com Jesus constantemente, e eu sei que o assunto deles não era a existência de Deus, porque os fariseus acreditavam em Deus. Mas meu ponto é que quando eles buscavam debater com Jesus, o problema deles nunca era argumentativo. Ninguém melhor do que Jesus poderia provar uma tese. Mas eles não aceitavam os argumentos de Jesus porque, na realidade, eles eram orgulhosos e não queriam aprender. Queriam desmoralizar Jesus. E é por isso que nós, que somos cristãos, devemos ter toda a cautela com a apologética, porque nem toda defesa de fé nasce de um desejo de conhecer a verdade. Às vezes nasce apenas do desejo de mostrar superioridade sobre outras pessoas. E isso nos leva ao segundo fato. Argumento não muda coração de ninguém. Este é o ponto central neste vídeo. Mas não vá embora depois desse ponto, porque tem informações importantíssimas que você precisa saber ainda neste vídeo. Meu objetivo neste momento é mostrar que, primeiro, lógica tem limite. Segundo, informação não regenera coração de ninguém. Terceiro, o coração humano pode resistir até mesmo diante da verdade. Se argumentos fossem suficientes, ninguém rejeitaria Jesus. Tem gente que vê evidências e continua sem querer a Deus. Por exemplo, a maioria dos ateus que participam dos debates conhecem e dominam a área de filosofia e ciência. Tem até ateu formado em teologia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chileno Gomes, sou formado em filosofia, formado em teologia e hoje eu vou debater com alguns cristãos. Assim como boa parte dos cristãos que vão ao debate conhecem muita teologia, filosofia e ciência. Veja o argumento filosófico e teológico desse cristão.
Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Mas independentemente da informação que eles possuem, não conseguem fazer o oponente mudar de ideia. Por quê? Porque só Deus pode fazer um coração mudar de ideia genuinamente. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que não se renderam a Deus mesmo diante de muitas evidências. Faraó viu milagres, viu sinais sobrenaturais, viu pragas e mesmo assim endureceu o coração. Será que o problema dele era falta de evidência? Não, não era falta de evidência. Era a resistência do próprio coração. Os fariseus viram diversos milagres de Jesus e a grande maioria deles ainda chamaram ele e enxergavam ele como um endemoniado. Concluímos então que quando o coração não quer se render, nenhum argumento será suficiente. E que fique claro um detalhe aqui. Claro que existem ateus sinceros buscando respostas sinceras, mas também existem pessoas que rejeitam Deus porque não querem ser confrontadas moralmente. Às vezes o problema não é a falta de prova para muitos ateus. O problema é que Deus confronta a autonomia deles. Eles querem ser livres para fazer o que bem quiser. Mas Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Por isso entendemos que conversão não é apenas mudança de opinião. O ateu precisa de novo nascimento para que ele de fato seja livre de seus pecados e do Deus desse século, que é o diabo. Ganhar um debate no argumento não significa alcançar o coração de quem perdeu no argumento. E o que adianta vermos discussões que informam a mente, mas não quebrantam a alma de ninguém? Ninguém nasce de novo porque perdeu uma discussão. O homem nasce de novo quando ele encontra Cristo Jesus. E talvez seja exatamente por isso que Jesus nunca colocou debates como centro do ministério dele. E isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro fato é: Jesus não vivia tentando vencer debates. O que Jesus fazia era responder perguntas e confrontar erros, mas nunca fez do debate público o centro do ministério dele. Cristo não montou um ministério baseado em debates, até porque ninguém seria capaz de vencê-lo. Mas antes que alguém me entenda mal, Jesus sabia responder perguntas difíceis, como, por exemplo, ele foi confrontado publicamente pelos fariseus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os fariseus fazem uma pergunta dificílima a Jesus. É lícito pagar impostos a César? E ele respondeu sim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em um outro momento, eles fizeram uma outra pergunta, lá em Mateus capítulo 19. É lícito o homem repudiar sua mulher? E ele respondeu, não, só em caso de relação sexual ilícita. A repercussão dessas respostas foram alvos dos mais altos debates públicos daquele momento, daquela época. E mesmo assim ele não hesitou em dar as respostas adequadas para perguntas desonestas. Além disso, Jesus também confrontava a hipocrisia dos fariseus e de outras pessoas e confrontava também os falsos mestres. Ele não fugia da verdade. Porém, em outros momentos, Jesus simplesmente se calava. Em alguns momentos ele respondia com perguntas e em outros ele simplesmente se retirava. Jesus gastava mais tempo transformando pessoas do que tentando impressionar os intelectuais. Cristo priorizava arrependimento e compaixão. Por exemplo, no encontro com a mulher samaritana, Jesus não humilhou a mulher samaritana no debate. Ele confrontou o pecado dela, mas ofereceu a ela água viva. No encontro com Nicodemos, foi a mesma coisa. Nicodemos veio cheio de conhecimento religioso e Jesus não entrou numa competição intelectual. Ele disse, necessário vos é nascer de novo. Mas com Pilatos, Jesus poderia entrar em longos argumentos, mas permaneceu em silêncio. Isso nos ensina que nem toda provocação merece respostas. Se tem um ateu provocando, não precisa nenhum cristão tentar resolver o problema com um debate. Entenda, existe uma diferença enorme entre defender a fé e transformar o evangelho em arena.
Às vezes, o silêncio revela mais sabedoria do que 1000 argumentos. No debate moderno, nem toda discussão produz luz. Algumas só produzem orgulho. Paulo segue o mesmo entendimento de Jesus e diz a Tito: evita discussões insensatas. Isso está lá no capítulo 3, versículo 9 de Tito. Porque no final, o que mais impacta as pessoas à nossa volta não é apenas um argumento bem construído, é uma vida transformada. Por isso, Jesus não marcava um embate para expor sua intelectualidade. Ele ia até as pessoas expor o seu evangelho, e isso nos leva ao quarto fato. O quarto fato, porque a maioria desses debates de cristãos contra ateus são inúteis, é: o testemunho converte mais do que debate. Depois de mostrar o ego dos debates, o limite das argumentações e o grande exemplo de Jesus, a pergunta que devemos fazer agora é: o que realmente impacta pessoas? Você há de concordar comigo que um homem ou uma mulher transformada por Cristo é um argumento vivo. No final, quer você goste ou não, o argumento mais poderoso do cristianismo é a vida transformada de pessoas. As pessoas podem discutir contra a nossa teologia, mas não conseguem negar uma verdadeira transformação. E nesse ponto, existe algo que debates não conseguem fazer. Debates não fazem novas criaturas. Por exemplo, quando alguém vê um casamento restaurado, um vício abandonado, uma vida mudada, isso fala muito mais alto do que horas de discussão. O Evangelho de João narra a história de um cego curado que é o exemplo perfeito para cá. O cego curado não conhecia teologia profunda, mas ele disse uma frase poderosa: eu era cego e agora eu vejo. E ele falou isso aos fariseus. E isso é a prova de que a experiência real com Deus pode falar mais alto do que 1000 argumentos. Paulo é outro exemplo. Paulo não pregava apenas teoria, ele era a prova viva do poder de Deus. O homem que perseguia os cristãos deu a vida por Cristo. O endemoniado de Gadareno, quando foi transformado, Jesus não mandou ele virar um debatedor. Mandou ele voltar para casa e contar o que Deus fez na vida dele. Hoje muita gente quer provar que Deus existe, mas vive até mesmo como se Deus não existisse. Por isso, antes de debates contra ateus, o mundo precisa ver cristãos que falam de Deus, mas também refletem Deus na vida. Já dizia o teólogo: santidade é um argumento silencioso, mas poderoso. Quer mais um exemplo? Tem gente que nunca pisaria numa igreja, mas vai observar a sua vida, vai observar a sua família, o seu caráter, a sua paz, o seu comportamento nas dificuldades e vai acabar se rendendo e desejando a mesma vida que você tem. Uma vida transformada abre portas que debates não conseguirão abrir. E isso não significa abandonar a defesa da fé, mas entender que nenhum argumento substitui a ação de Deus no coração do homem. Porque no final, e aqui eu repito, ninguém nasce de novo apenas ouvindo uma discussão de 3 horas. O homem nasce de novo quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Enfim, apologética tem valor. Debates podem ajudar e responder perguntas importantes, porque debates não são um mal em si mesmo. Por isso eu peço a você todo cuidado para não entender errado tudo que eu disse até aqui. Eu não estou dizendo que todo debate é inútil, nem que estudar ou responder perguntas difíceis não sejam importantes. Eu mesmo estou mestrando em teologia do Novo Testamento para servir melhor ao meu Senhor Jesus em nossa igreja local e à nossa comunidade. Então, a apologética tem seu lugar. Existem pessoas sinceras buscando respostas sinceras que devem ser respondidas. E muita gente teve dúvidas esclarecidas através de bons debates. Mas remover barreiras intelectuais não significa transformar coração. Argumentos podem abrir portas, mas só Deus pode regenerar alguém. Nenhum debatedor substitui a ação do Espírito Santo. Debates podem ser úteis quando existe respeito, humildade, busca sincera pela verdade, quando o objetivo não é alimentar o ego e quando é para a glória de Deus. O Evangelho nunca foi apenas convencer intelectualmente. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. Por isso, debates podem até esclarecer dúvidas, mas nunca vão substituir a oração do cristão, o testemunho, o amor, a santidade e a ação de Deus no coração humano. Se debates de cristãos contra ateus salvassem pessoas, o mundo se renderia às evidências da existência de Deus. E se esse vídeo te fez refletir, comenta aqui embaixo. Debates de cristãos contra ateus ajudam ou só atrapalham? E outra, eu quero saber a sua opinião. Debates de cristãos contra ateus ajudam as pessoas a encontrarem Deus ou hoje viraram apenas um espetáculo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve neste canal. Aqui a teologia faz diferença porque ela é aplicada à vida. E lembre, só Cristo pode ressuscitar a alma. E até o próximo vídeo.